Então vamos dar início à parte 2 da saga aqui de final de ano, barra começo de ano que eu estou fazendo aqui no canal, com a leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento no canal. Para quem não sabe o que está acontecendo, eu fiz a leitura comentada do livro dos Proto-Círculos da Menger ao longo do mês de dezembro, e agora a leitura comentada em questão será do livro Ação, Tempo e Conhecimento. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos ao vídeo. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E bem, como eu adiantei aí na intro, esse vídeo é para fazer a leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento. Especificadamente eu vou fazer a leitura comentada do capítulo introdutório do livro, né? Não do capítulo 1, mas a introdução dele. Então, esse vídeo vai ser mais curtinho, só mais uma apresentação da série e tudo mais, para você entender o que está acontecendo. Se é seu primeiro vídeo no canal, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal. Isso ajuda o canal a engajar mais, e a meta para esse ano, já que esse é o primeiro vídeo de 2024, é chegar em 1000 inscritos, então ajude o canal se inscrevendo. Sua inscrição é muito importante, nunca vai ser só um número, faltam 154 pessoas para chegar em 1000 inscritos, então né, ajuda aí. Seja uma delas, que aí se você se inscrever só vão faltar 153, então você me ajuda também. Primeiro, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, eu não recomendo que você acompanhe a leitura comentada deste livro agora. Por quê? Eu estou fazendo isso aqui como uma espécie de parte 1 e parte 2. A parte 1 foi a leitura comentada do livro dos Proto-Austríacos da Menger, que eu concluí no ano passado, também conhecido como Ontem. O último vídeo saiu no dia 31 de dezembro, que foi o capítulo 12 que fala sobre Menger. Este livro, ele basicamente é uma leitura, uma aplicação teórica, vamos melhor explicando, de tudo que foi colocado no outro livro. Se o outro livro é basicamente dos proto-austríacos da Menger, ou seja, todos os austríacos, tudo que tinha de austríaco em diversos pensadores, até chegar no Menger, que é de fato o fundador da Escola Austríaca de Economia, esse livro é basicamente, então, vamos pegar todas aquelas ideias que foram condensadas por pensadores, um pensando um pouco dessa ideia aqui, outro ali, ao longo da história, então acompanhem a série para poder entender a influência de cada um deles no Menger. E esse aqui é basicamente a escola austríaca. Então, Ação, Tempo e Conhecimento, como o professor Biratan Giorgioli coloca, é o coração da escola austríaca. É a forma como a economia austríaca analisa as coisas. Isso vai ser explicado no livro. Cada tópico terá o seu, a sua parte, né? A ação terá uma parte, tempo terá uma parte, conhecimento terá uma parte, um capítulo. Então, recomendo que você acompanhe a leitura comentada dos Proto-Austríacos da Menger primeiro. Para facilitar seu trabalho, aqui na descrição estará essa leitura comentada, a playlist da leitura comentada. É só clicar lá e ir assistindo a playlist. Ela é bem longa, tá? Porque cobriu toda a grade do canal ao longo do mês de dezembro, né? Então, teve essa questão. Mas é uma leitura que foi uma experiência muito, muito bacana de fazer. Qual que é a ideia aqui? Como esse é o primeiro vídeo do projeto, da parte 2 do projeto, eu vou explicar qual que é a ideia que eu quero fazer aqui. Meu objetivo aqui é basicamente fazer uma trilogia entre dezembro de 2023, janeiro de 2024, dezembro de 2024, dezembro de 2025, janeiro de 2025, né, dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Ou seja, dezembros e janeiros dos meses dos anos subsequentes. A minha ideia, que é essa primeira parte, vamos chamar assim de trilogia, é pegar da onde veio a Escola Austríaca de Economia, por isso o livro dos Proto-Austríacos da Menger, o que é a aplicação disso para a economia, por isso o Ação, Tempo e Conhecimento, para na segunda parte eu fazer uma espécie de uma apresentação aqui refutando a ideia de que o capitalismo causou a crise de 29. Então a leitura comentada em questão será o livro A Grande Depressão Americana, que é a obra do Murray Rothbard, que se propõe a refutar essa ideia de que o capitalismo causou a crise de 29. Provavelmente tudo que você ouviu sobre a crise de 29, eu não digo nem que está errado, é uma completa mentira, porque para estar errado ainda teria que não ser mentira, então, né? Porque uma coisa é você dizer que o New Deal ajudou a salvar a economia americana. Outra coisa é você dizer que o New Deal salvou a economia americana. E a versão que é ensinada é que o New Deal salvou a economia americana, o que é uma completa mentira. Então, esse será a parte 2 dessa trilogia, né, vamos dizer assim, que vai entrar no canal em dezembro de 2024, do presente ano, e
provavelmente vai cobrir uma parte de janeiro de 2025. E também, ao final do ano de 2025, também conhecido como ano que vem agora, eu vou fazer a leitura comentada do livro Man, Economy and State, ou seja, Homem, Economia e Estado. Sim, a grande obra da Escola Austríaca de Economia, eu vou fazer a leitura comentada dela esse ano. Esse ano também, assim, falando um pouco sobre alguns projetos que eu pretendo fazer, eu pretendo retomar, na verdade, a leitura comentada do Ação Humana que eu tenho aqui no canal. Vou refazer os vídeos antigos e soltando os novos, então, né, mais um motivo para você se inscrever no canal, porque acho que a leitura comentada do Ação Humana ninguém fez. Eu lembro que o bot do canal So to Speak começou a fazer, mas aí ele parou, mas eu pretendo realmente terminar isso. É um projeto que eu vou lançando ao longo do ano, não vou soltar assim muitos vídeos por dia, talvez solte, sei lá, um vídeo por semana, 2 vídeos por quinzena, mais ou menos, sobre essa questão. Então, outro motivo para você se inscrever no canal, já que aqui eu não tenho medo de pegar livros e falar, mano, vamos ler isso aqui e explicar pra galera. Falando em questão de parceiros aqui do canal, na descrição você vai encontrar todos os parceiros aqui do canal. A Ana, a minha designer de thumbs, ela faz as thumbs aqui do canal, você pode contratar ela, é uma libertária, então ajuda libertários a fazer mais dinheiro. Se você for no meu Instagram, você vai encontrar basicamente um gigantesco portfólio dela, do quão competente e quão talentosa ela é com essa parte gráfica, parte visual. Já que você foi lá no Instagram, já me segue lá também, segue nas redes sociais que também estão na descrição, ajuda o canal a engajar em outras plataformas, muito importante. Na descrição também tem o Natan da Make Easy English, que é a empresa parceira de inglês aqui do canal, a escola de inglês. O Natan também é um libertário, eu não faço negócio com pessoas que não são libertárias. Se você é liberal, eu sinto muito, não vou fazer negócio com vocês, eu só quero fazer negócio com libertários. Esse é o valor do canal. Então, o Natan é um professor de inglês, ele tem um método mais focado em conversação para poder mais ensinar você a trocar ideia em inglês. Claro, tem a parte gramática e tudo mais. Vai lá, troca uma ideia com ele. E se você avisar para ele, vim pelo Libertário 03, foi ele que me indicou. Tem uma condição especial lá para você. Vai lá, começa 2024 aí aprendendo a falar inglês, muito importante, porque senão, né, você não vai conseguir sair do Brasil, que é uma coisa que você deveria fazer esse ano, porque, sinceramente, esse país aqui não é sério. Mas, enfim, feita essa longa introdução, vamos entrar aí na introdução agora do livro, A Escola Austríaca de Economia, tópico 1, Introdução. Vamos lá. A tradição iniciada por Karl Menger com a publicação em 1831 de Princípios da Economia Política, está um nome em alemão, mas eu vou ler direto em português. É um vasto, fascinante e formidável campo do conhecimento humano que transcende a economia para abster-se sistematicamente no âmbito mais abrangente das ciências sociais, nutrir-se continuamente com a discussão filosófica e impregnar-se permanentemente da boa cultura humanista. Não foi por acaso que Hayek afirmou que um economista que só enxerga dentro dos limites estritos da teoria econômica, por mais apurados sejam seus conhecimentos técnicos, nunca será um economista completo. E aqui o Hayek tem razão, e é difícil concordar com o Hayek, mas dessa vez ele está certo. Para a tradição austríaca não basta que ele domine o estado das artes em sua ciência. É preciso ir muito mais além. É preciso ser, mais do que qualquer outra coisa, um humanista. No entanto, mesmo em se tratando de um campo muito abrangente do conhecimento humano, a escola austríaca guarda uma simplicidade que chega a impressionar, se explica pela lógica irrepreensível de suas proposições e postulados. Como escreveu Mises, Good Economics, Basic Economics, ou seja, boa teoria econômica é teoria econômica básica. Seria a tradução melhor aqui. A esse respeito, pode-se afirmar que os grandes economistas austríacos do século XX, especialmente Mises e Hayek, foram de um destemor exemplar, porque, mesmo tendo vivido em uma época em que seus colegas faziam questão de progressivamente se tornarem crescentemente especializados em áreas cada vez mais restritas da economia, não permitiram, em nenhum momento, que o modismo os fizesse abrir mão de serem generalistas, não no sentido mais vulgar que essa palavra vem adquirindo ultimamente, mas no de valorizarem a vasta cultura e o humanismo. Infelizmente, os economistas, desde a segunda metade do século XIX, com o abandono da tradição humanista, ao mesmo tempo em que dominavam mais conhecimentos técnicos específicos, foram se tornando cada vez menos cultos, e hoje em dia é lamentável verificarmos que raros são aqueles eruditos no sentido de dominarem conhecimentos que ultrapassem aqueles contidos nos manuais de microeconomia e macroeconomia. Muitos, infelizmente, chegam a tratar com desdém as demais ciências sociais, porque, em sua maneira, obnubilada de encarar o conhecimento que lhes foi ensinada desde os cursos de graduação, estas não seriam científicas. Mas a afirmação de que a infinidade de ações que caracterizam a economia do mundo real costuma
ser muito diferente e muito mais complexo do que a que se encontra em livros, livros-textos, deverá se tornar mais claro na medida que o leitor for avançando nessa introdução, que tem como propósito exatamente relatar todos esses motivos, ou pelo menos os mais importantes, e, naturalmente, ao longo do livro. Quando se estuda a escola austríaca, analisa-se não apenas a economia, mas as relações desta com a epistemologia, a política, o direito, a história, a sociologia, a psicologia, a antropologia e a filosofia política. Isso aqui, tá? Essa parte eu acho bastante interessante fazer um comentário aqui. Isso foi justamente o que me trouxe para a escola austríaca de economia, porque eu nunca me interessei por estudar economia, porque eu sempre achei que era aquela disciplina chata pra cacete, cheia de matemática, e eu absolutamente desprezo matemática. Eu odeio matemática. Eu não gosto de matemática. Eu sou péssimo de matemática, meu conhecimento de matemática é extremamente limitado. É uma matéria que eu nunca tive interesse em estudar. Eu ficava olhando aquele monte de fórmula, cateto, hipotenusa, aquela porra toda. Eu falava, mano, eu não vou usar essa porra pra merda nenhuma na minha vida. E eu simplesmente bolava as aulas de matemática na escola pra poder ficar lendo os livros do Sherlock Holmes e também pra fazer uma merda que eu fiz na minha vida, que foi ler a porra do Capital. E aí eu fiquei retardado, ou seja, fiquei marxista. Então, eu era adolescente, né? Fiz merda na vida. Não de ter não estudado matemática, isso eu não me arrependo. Eu me arrependo de ter lido Capital, deveria ter lido, sei lá, outras coisas. Mas enfim, cara, 2008, 2009, gente, internet não era tão popular, tá? Eu sei, parece meio estranho falar isso em 2024, mas, cara, 15 anos atrás não era todo mundo que tinha internet não, tá? Era uma coisa bem maluca. Eu sou praticamente um dinossauro de uma outra era. Então, assim, essa abordagem austríaca de tipo. Então, a gente tipo, não vai falar dessa parte matemática, a gente vai falar sobre, tipo, sei lá, filosofia, sobre história, sobre antropologia, sobre todas essas áreas do conhecimento. Eu falei, caraca, esses caras têm uma abordagem interessante. E foi o que foi me trazendo para esse lado da escola austríaca. Eu vim pelo lado econômico, depois eu fui ver que, na verdade, eu precisava realmente, para ser um bom. Eu não posso me chamar de economista porque a porcaria do Brasil não deixa você se chamar de economista quando você é autodidata e se autoeduca numa área. Mas foda-se, eu não tô cagando pra essa merda. Eu sou um economista autodidata mesmo, não gostou, foda-se. Me processa aquela merda daquele conselho de economia. Tô cagando pra essa porra. Porque tem que fazer a faculdade, pagar o conselho, pagar a profissão. Foda-se conselho de profissão, tem que abolir essa porra. Bagulho absurdo do caralho. Desculpa aí ficar puto, mas enfim, não tem como. Então assim, eu sendo um economista autodidata, eu percebi que se eu fosse só um economista autodidata, eu seria um péssimo economista. Então eu teria que ser um filósofo, de certa forma um sociólogo, enfim, eu fui basicamente estudando e aprendendo e me tornando várias coisas, porque não tem como você ser só um economista austríaco, você acaba sendo um sociólogo austríaco, um historiador austríaco, sei lá, até um meio psicólogo austríaco, de certa forma. Você acaba indo para várias áreas do conhecimento, porque a escola austríaca, ela é assim, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente complexa, porque os postulados dela são simples, mas quando você vai olhar a profundidade disso, é muito grande. É como se fosse uma árvore, assim. Você olha para uma árvore e você fala, pô, isso é simples, é uma árvore. Mas aí se você pudesse ter uma visão de raio-x e ver as raízes dela, você ia ver, caraca, essa árvore é bem grande, tem uma raiz bem grande. Então, seria basicamente isso. Fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Examina-se de um lado como a economia é influenciada por todos esses ramos do conhecimento e, de outro, quais são suas implicações sobre eles, ou pelo menos sobre algum deles. Aquele típico Homo economics que a todos os estudantes da economia tradicional são apresentados no início das estruturas curriculares dos cursos de ciências econômicas em todo o mundo, simplesmente não existe. É fruto da imaginação, é um fantasma, um espectro, sem qualquer relação com a realidade do dia a dia. O que é esse Homo economics? É como se fosse um agente, um homem, um humano, né, que age somente para os interesses econômicos. Só que isso não explica completamente muita coisa, porque nem toda ação que o homem faz é uma ação econômica. Então, é muito melhor você analisar a economia a partir do homo agens, ou seja, o homem que age, como o Mises propõe na praxeologia, do que com essa questão. Mas aí a praxeologia vai ser definitivamente um assunto desse livro. Vamos não adiantar os tópicos. Não significam essas observações que a teoria convencional deva ser descartada, nem que o Homo economics precise ser esconjurado. Expressam apenas que os aspectos humanistas da economia não podem ser deixados de lado, como se não fossem importantes ou científicos, ou como se fossem no máximo meras evocações de um passado nostálgico, repleto de certa melancolia do apogeu do Império Austro-Húngaro, época em que Menger afundou, e que Weiser, Bombaverk, Mises e Hayek e outros conheceram de dentro. Na verdade, o humanismo em economia é muito anterior a Menger. Remonta a São Tomás de Aquino
e depois aos autores da chamada escolástica tardia, e prossegue com David Hume e Adam Smith, e só foi descartado a partir do século XX, com o avanço das ideias positivistas. Toda essa abordagem humanista da economia, por isso que eu falo, acompanha a leitura comentada dos proto-austríacos da Mengele. Isso foi muito discutido, principalmente nos capítulos escolásticos tardios. Se você não quiser ver a série inteira, vê pelo menos os 4 primeiros vídeos que falam sobre justamente os escolásticos. Então, é muito importante. Tanto na vida do dia a dia quanto no mundo da ciência, o que importa não é o homo economicus, mas o homo agens, que eu mencionei anteriormente. O quadro sinóptico seguinte é uma tentativa de representar uma visualização da extraordinária complexidade que constitui o cerne da escola austríaca de economia. Evidentemente, se trata de um ensaio simplificado, apenas para tentar mostrar ao leitor quais são as peças, o papel que cada uma desempenha e como se encaixam no tabuleiro. A grande tarefa dos economistas é construir modelos teóricos que consigam explicar razoavelmente a realidade da economia, formada pela ação ao longo do tempo de bilhões de pessoas humanas de carne e osso, com todos os desejos, aspirações, motivações, qualidades e defeitos característicos. Vejamos em seguida um resumo de cada um dos elementos constitutivos do quadro, que são naturalmente expostos com mais pormenores ao longo do livro. Tópico 2. A tríade básica ou núcleo fundamental, que é basicamente o que é o título do livro. A escola austríaca tem como fundamentos uma tríade concomitantemente e complementar, formada pelos conceitos de ação humana e de tempo dinâmico, e pela hipótese acerca dos limites ao nosso conhecimento. Esses 3 elementos formam seu núcleo fundamental e se transmitem por meio de seus elementos de propagação para os diversos campos do conhecimento humano. Essa propagação e suas implicações na filosofia política, na epistemologia e na economia serão analisadas nas sessões seguintes. Nesta, tratamos da tríade constitutiva do núcleo fundamental. Como o título sugere, esses 3 elementos são, por assim dizer, a pedra angular do monumental edifício teórico que constitui a escola austríaca de economia. Por analogia com a biologia, representam os elementos essenciais, ou seja, aqueles necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo, e são a um só tempo os macronutrientes ou os micronutrientes de todo o sistema. Deles emanam os elementos de propagação e neles se assentam todos os elementos essenciais, as deduções lógicas e as propostas de natureza prática. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui no livro que tem o gráfico. Ele fica na página 17 para quem quiser dar uma olhada melhor. Deixa eu só ajustar. Aí, agora sim. Eu fico um pouco ocultado aí, mas esse é basicamente o brilho. Deixa eu centralizar melhor aqui. Aí, como vocês podem ver, né, explicando ele aqui. Pausa o vídeo aí para quem quiser ver. Voltei ao brilho normal. Basicamente, o núcleo, a tríade básica, é a ação humana, a concepção dinâmica do tempo, a limitação do conhecimento. Ou seja, o que isso quer dizer? A ação humana é a parte praxeológica da escola austríaca de economia. O Mises ele propõe na ação humana que todo ser humano ele age para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação, usando recursos escassos ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Vamos explicar essas questões. O que são recursos escassos? Vamos dar um exemplo muito simples que eu sempre gosto de usar. Você está com fome. Ok, isso é uma necessidade que você precisa satisfazer, a sua fome. Você dispõe, sei lá, de 10 reais. E aí você decide comprar pão com esse dinheiro. Então você vai fazer algumas ações no sentido. Você vai sair da sua casa, você vai andar até a padaria, você vai pegar esse dinheiro, chegar para o padeiro lá na padaria e falar, olha só, eis o meu dinheiro, me dê pão, me dê pães, por favor. E aí você vai passar o seu dinheiro para o padeiro vai lhe passar pães em troca disso. E você vai chegar na sua casa, comer o pão e ficar satisfeito. O que isso quer dizer? Isso é uma ação econômica, porque você saiu de um estado de menor satisfação, que era estou com fome, para um de maior satisfação, que é estou saciado, comi o pão aqui. Você fez isso como? Usando recursos escassos, ou seja, o seu dinheiro é escasso, você não tem uma quantidade infinita de dinheiro, para comprar um bem de consumo. O pão, no caso, os pães que você comprou, que também são bens finitos. Quando você os consome, eles acabam. Por isso que eles são bens de consumo. Então você comeu o pão acabou, o pão não existe mais. Existem outros pães na padaria, em outros lugares do mundo, mas aqueles pães, seus pães, quando você os consumiu, eles acabaram. Porque você os consumiu. São bens de consumo. Então, você poderia ter usado algum outro, sei lá, talvez, vamos dar um exemplo aqui, vamos colocar uma complexidade na questão. Digamos que você pagou 10 reais em 3 pães. Foi o preço que deu ali, deu 10 reais. Vai, para ficar mais fácil, 4 pães. Foi o que você comprou, 2,50 cada pão. Onde que entra a parte do conhecimento?
é a questão da incerteza genuína. Você não tem como saber tudo ao mesmo tempo. Então, digamos que tem uma outra padaria que vende pão a R$1 e você não sabia disso. Você comprou aquele pão a R$2,50, você poderia ter comprado a R$1. Ah, mas você fez uma ação burra. Não, é só simplesmente que você agiu em uma situação de incerteza genuína. Porque o conhecimento é disperso na sociedade. Você não tinha essa informação. A informação é dispersa na sociedade. Então, isso é basicamente a tríade básica. Ou seja, a ação humana, você tomar uma ação para satisfazer uma necessidade, ao longo do tempo, aquela necessidade não vai se satisfazer imediatamente. Você precisa de um tempo, digamos que você leve 5 minutos para chegar na padaria e mais 20 minutos para consumir os pães. Então você gastou 25 minutos ao longo do tempo. A satisfação não vem imediatamente. E a questão do conhecimento é o exemplo que eu dei, que digamos que você pagou mais caro nos pães porque você não sabia que tinha uma padaria vendendo pães mais baratos. Então você agiu sob uma situação de uma incerteza genuína. Você não sabia se... você não tinha o conhecimento pleno, na verdade. Então, elementos de propagação. A utilidade marginal, o subjetivismo e as ordens espontâneas. A utilidade marginal, basicamente, é a ideia de que o valor ele vem da utilidade que cada bem tem para você, da subjetividade de valor que cada bem tem para você. Vou dar um outro exemplo muito simples. Vamos usar o mesmo, para manter o mesmo exemplo aqui, vamos manter a mesma estrutura. Pães. Digamos, você está com fome, eu chego para você e te ofereço um pão. Fala, pô, beleza, te dei esse pão, não estou cobrando nada. Pô, bacana, legal, comi e tal, mas ainda estou com fome. Eu te dou um segundo pão. Aí você, bacana, comeu também, ainda está com fome. Pô, eu te dou um terceiro pão. Aí você, não estou mais com tanta fome assim não, mas beleza, vou comer esse terceiro pão. Aí se eu te oferecer um quarto pão, você pode olhar para aquilo e falar, eu vou guardar ele para mais tarde. Agora eu já comi esses 3 aí, já estou de boa, não aguento comer mais nenhum, estou tranquilo. Agora, se eu chegar para você oferecer um quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º pão, cada bem desse ele vai perdendo valor para você até chegar ao ponto em que ele vai a zero. Mesmo que eu te dê os pães, tá? Não estou dizendo que está sendo cobrado de você. Então, mesmo que chegue um 10º pão, 11º, 12º, vai chegar uma hora que você vai falar, não, cara, chega, eu não preciso mais de tanto pão assim, sei lá. Os 3 que eu já consumi, mais 3 aqui que eu vou guardar para mais tarde, pô, tá ótimo, fechou para mim. Então, o 7º pão para ele, o valor dele é zero, porque não importa mais para ele. Então, outra coisa que a Escola Austríaca de Economia aborda é a questão do subjetivismo, que é você olhar a economia por essa forma, ou seja, as pessoas agem de maneira não necessariamente objetiva, de maneira subjetiva, para poder pegar ideias, elas podem mudar, enfim, isso é uma coisa que é complexa de você matematizar, né? Então não tem como, isso que a escola austríaca defende. E as tais ordens espontâneas. O que são as ordens espontâneas? É basicamente a sociedade como ela funciona e ao mesmo tempo também não. É você, tipo assim, sem entender, vamos voltar lá pro exemplo do pão. Eu fui no pão, eu fui lá na padaria, fui lá comprar pão. Isso é uma ordem espontânea, porque você chega na padaria, você oferece seu dinheiro, o padeiro lhe oferece pães em troca, vocês fazem trocas. Os dois indivíduos saem mais satisfeitos nas trocas, porque senão não aconteceria. Isso é uma coisa básica para entender. E aí, esses dois indivíduos, você e o padeiro, saem satisfeitos dessa troca. E isso caracteriza uma ordem espontânea porque não há uma ordem central, vamos colocar assim, uma centralização de ordens, dizendo, olha só, você, sei lá, Joãozinho que está me assistindo, tem que ir lá naquela padaria tal, comprar, pagar tanto. Não é assim. Isso é o livre mercado, como é chamado, né, esse fenômeno. E por que eu falei que é assim ao mesmo tempo também não é assim a sociedade? Porque o padeiro ele tem que pagar uma parte do dinheiro dele em imposto para uma gangue de psicopatas, assassinos, satanistas, pedófilos que se chama Estado. Então, você não é uma ordem espontânea, mas não tanto. Vai ser uma ordem espontânea plena na hora que a gente demolir essa gangue de assassinos, pedófilos, satanistas e destruir o Estado. Mas a gente vai chegar lá. Vamos continuar aqui na parte econômica. Aí, a parte da filosofia política. Críticas aos sistemas mistos, evolução nas ciências sociais, democracia e divisão de poderes, contenção do poder, crítica ao construtivismo. Aqui eu faço algumas críticas, tá? A questão da filosofia política da escola austríaca, colocada aqui, porque aqui tem um erro, tá? A maior parte da escola austríaca de economia, eu não estou dizendo que não existe, existem liberais hayekianos e liberais misesianos, mas eles são correntes minoritárias dentro da escola austríaca de economia,
Porque a maior parte da escola austríaca de economia, da corrente política da escola austríaca de economia, da filosofia política da escola austríaca de economia, é anarcocapitalista, é anarquista de livre mercado. Os grandes pensadores vivos hoje, o Joseph Salerno, o Walter Block, o Jesus Huerta de Soto, o Israel Kirzner, todos eles são libertários. Hans Hermann Hoppe também, esqueci de citar ele. Toda essa galera que está viva hoje, da Escola Austríaca de Economia, Jeff Deist, que é o host do Human Action Podcast. Se você não conhece o Human Action Podcast, cara, você está sendo austríaco errado. Esse podcast é muito bom mesmo. Mas é em inglês, então se você não sabe inglês, link na descrição, Make Easy English, para você aprender a ouvir as coisas em inglês. Então, isso aqui é um pouquinho complicado falar que a filosofia política da escola austríaca defende democracia e divisão de poderes. Ela defende os liberais austríacos. Os libertários austríacos, não. É uma outra coisa. Então, faltou o professor colocar essa parte aqui. Fica uma crítica que ele ficou incompleto essa parte. A parte epistemológica, o individualismo metodológico, o que isso quer dizer? Que você parte como o indivíduo, como cerne da análise metodológica, ou seja, do método que você vai analisar a economia. Então é o tal do Homo agens, ele é o centro da economia. A economia é centrada no indivíduo e não no coletivo, no, sei lá, na raça, na cor, no sexo, enfim, no gênero, você chama como quiser. Modelo versus fatos nas ciências sociais, característica das ciências sociais, previsão em ciências sociais. Então, a escola austríaca ela tende a não... Tem até um meme, assim, né, que os austríacos previram todas as crises e erraram em todas, porque... Ou também tem outro meme que você fala, os austríacos estão sempre prevendo uma crise, porque, sim, a gente tem uma teoria de crise e a galera fica fazendo meme com isso, dizendo, vocês nunca acertam. Então, mas quando a gente acerta, é um acerto gigantesco, porque realmente existem... Dá para fazer uma certa previsão de quando vai ter crise? Sim, mas é complexo, porque às vezes não geralmente você vai acertar. Então isso é uma questão aqui. A economia, processo de mercado, função empresarial, debate sobre o cálculo econômico, teoria monetária, teoria do capital, teoria dos ciclos econômicos. O processo de mercado é basicamente você entender como as coisas são trocadas no mercado, ou seja, na economia, no livre mercado. A função empresarial é o papel do empreendedor na sociedade, né? O papel do empreendedor na economia, a importância dele. É uma escola de pensamento que destaca muito isso, as outras ou tratam o empreendedor como retardado mental ou como tipo completamente dispensável, o que é um absurdo, mas enfim. O debate sobre o cálculo econômico é basicamente a surra, isso aqui não é nenhum debate, isso aqui é uma surra que o Mises deu no livro O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista. Eu vou trazer a leitura comentada desse livro nesse ano, tá? Também é uma das obras que está no radar aí para fazer leitura comentada. Eu tenho ela aqui, inclusive, está na minha estante aqui, vocês não estão vendo, mas ela está aqui, estou apontando para cima, então onde ela fica. Vou trazer aí também para vocês a leitura comentada desse livro, que vai ser muito importante. A teoria monetária da escola austríaca, que é bastante interessante, que é tentando entender da onde que vem o valor do... Por que tal bem é moeda, tal bem acaba sendo dinheiro. É bem interessante. A teoria do capital, que é a teoria da ordem dos capitais, isso aqui também vai ser discutido no livro. E a teoria dos ciclos econômicos, que é a famigerada a TACE, né, que é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que a galera de mercado financeiro, essa galera aí que domina isso aí já sabe o que está sendo falado, que é basicamente como que se faz dinheiro no mercado financeiro. Se você domina a TACE, você tem uma grande capacidade de fazer dinheiro no mercado financeiro. Mas vamos lá. O tópico aqui da ação. Então, explicando o que é ação para a escola austríaca. Ação para a escola austríaca significa qualquer ato voluntário, qualquer escolha feita deliberadamente, com vista a se passar de um estado menos satisfatório para outro, considerado mais satisfatório no momento da escolha. A praxeologia de praxis, e aqui a nota 2, vamos dar uma lida nela que vale a pena. Praxeologia, do grego praxis. Ação, hábito, prática e logia, né, no caso. Doutrina, teoria, ciência. É a ciência ou teoria geral da ação humana. Optamos pela grafia praxeologia, com E, praxeologia no lugar de praxeologia, para manter o padrão utilizado pelo tradutor da obra Ação Humana para o português Donald Stewart Jr. Então vamos lá. É a ciência geral, mas também se você escrever com I também então, tá de boa também, tá? Não faz diferença. É a ciência geral que se dedica ao estudo da ação humana, considerando todas as suas implicações formais. Ora,
Todos os atos econômicos, sem exceção, podem ser reduzidos a escolhas realizadas de acordo com o conceito seminal da ação humana. E a proposição básica, o primeiro axioma da praxeologia, é que o incentivo para qualquer ação é a insatisfação, uma vez que ninguém age a não ser que se sinta alguma insatisfação e avalie que uma determinada ação venha a melhorar seu estado de satisfação, ou seja, aumentar seu conforto, sensação de alegria ou de realização, diminuindo, portanto, seu desconforto, frustração ou insatisfação. O exemplo lá do pão que eu dei, explicando aqui, então, aqui se aplica. Você sai de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação. Esse axioma é universal. Onde quer que existam pessoas, existirá assim ação assim definida. Portanto, a ciência econômica construída com base na praxeologia é, por corolário, universal. Não há teorias econômicas específicas ou particulares para cada país ou região, mas uma teoria econômica epistemologicamente correta, que é a que se monta peça por peça a partir da observação e do estudo sistemático da ação. Mises denominou o conceito de ação humana de axioma praxeológico número 1, no sentido de que a partir dele podem ser deduzidas as principais leis comportamentais que regem a economia. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque e muito importante entender. Se você ficar com dúvida nessa parte de praxeologia, de novo, o objetivo desse livro, dessa leitura aqui, é te ensinar a economia. Então esse vídeo vai ser uma bela nerdada. Se você não entender esse conceito, deixa nos comentários. Cara, tô com dúvida, me explica aí. Dá um outro exemplo, sei lá. Marca aí nos comentários no momento do vídeo que eu explico de novo. Porque isso aqui é muito básico. Se você não entender isso aqui, tu não vai entender o resto do livro. Então é bem importante entender. Mas basicamente assim, é você sair de um estado de menor satisfação para um estado de maior satisfação agindo, usando recursos escassos ao longo do tempo. Isso é a tal da praxeologia, né? Você sair de insatisfação. Pensa assim, não precisa pensar num indivíduo abstrato, pensa você mesmo, tipo, eu estou insatisfeito agora. O que melhoraria a minha satisfação? Sei lá, de repente você está com sede, você pode tomar um copo d'água. Isso é você aplicando a praxeologia no seu dia. Tô com sede, tomei água. Beleza, eu usei um recurso escasso, a água. Ao longo do tempo, a água deu uma sensação de saciedade e beleza, bateu. É basicamente isso. Mas vamos lá. Concepção dinâmica do tempo. O segundo componente da tríade é a concepção dinâmica do tempo, ou tempo subjetivo, ou ainda tempo real, em que o tempo deixa de ser uma categoria estática que possa ser descrita por um simples eixo horizontal, para ser definido como um fluxo permanente de novas experiências, que não está no tempo, como na concepção estática ou newtoniana, mas que é o próprio tempo. Quando consideramos o tempo dinâmico, estamos implicitamente aceitando o fato de que algo de novo sempre está acontecendo e assumindo suas três características: continuidade dinâmica, heterogeneidade e eficácia causal. O tempo dinâmico real é irreversível e sua passagem acarreta uma evolução criativa, ou seja, implica alterações imprevisíveis. O conceito de tempo real é fundamental para que se possa entender a natureza da ação humana. Agindo, os indivíduos acumulam continuamente novas experiências, o que gera novos conhecimentos, que por sua vez os leva a frequentemente alterarem seus planos e ações. O que isso quer dizer? Digamos que você inventou um novo método de produzir camisetas. Uma coisa simples aqui, um exemplo para vocês entenderem. Aí você começa a trabalhar nesse método e você realmente faz isso. Ao longo do tempo, você adquiriu conhecimento para chegar nessa conclusão, certo? Você foi estudando, você foi lendo coisas, melhorando suas habilidades mecânicas, né, de execução, sei lá, enfim, de repente é uma máquina nova aí, você inventou. Essa experiência ela vai ser passada para as outras pessoas, ou seja, ao longo do tempo. E aí, isso gera um novo conhecimento. Novas pessoas. Agora todo mundo sabe como produzir dessa forma e a sociedade fica mais eficiente, vamos colocar assim. Então, pra vocês entenderem mais ou menos essa questão. E aí, como eu colocado aqui, por sua vez, os leva a alterar frequentemente seus planos e ações. Digamos que você é o indivíduo que não inventou esse método novo de produção de camisa e você está produzindo com o método antigo. O seu plano era continuar produzindo com aquele método antigo, mas você viu que tem um método melhor, então você altera seu plano e sua ação. Você passa a produzir com aquele novo método. Só para vocês entenderem. Vamos lá. Outro tópico aqui, limitação do conhecimento. O terceiro elemento da tríade básica da Escola Austríaca de Economia é o tratamento epistemológico do fato individual de que o conhecimento humano contém sempre componentes de indeterminação e de imprevisibilidade, o que faz com que todas as ações humanas produzam efeitos involuntários e que não podem ser calculados a priori. Existem, para os austríacos, limites inescapáveis à capacidade da mente humana que a impedem de compreender integralmente a complexidade dos fenômenos sociais e econômicos. Os sistemas formais possuem certas regras de funcionamento e de conduta que não podem ser previstas e determinadas. É como escreveu José Ortega y Gasset: o olho não vê a si mesmo.
Como não é possível quantificar todo o nosso conhecimento, a escola austríaca não analisa os mercados como estados de equilíbrio, mas como processo de descoberta e articulação de conhecimentos que, normalmente, na economia do mundo real, permanecem calados, silenciosos, escondidos, espalhados, desarticulados, à espera da inteligência humana subjetiva, exatamente para despertá-los, exibi-los, organizá-los e articulá-los. Essa terceira hipótese nucleica da escola austríaca, para diversos estudiosos da epistemologia, é a mais importante. No entanto, preferimos considerá-la em pé de igualdade com as duas primeiras, por acreditarmos que assim precedendo fica mais fácil destacar as interações e interdependência existente entre as três. Então, essa parte aqui do conhecimento. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma coisa que é chamada de descoberta empresarial. Quem trata muito sobre isso é o Israel Kirzner, que é quem fala muito sobre função empresarial. Ele joga mais a escola austríaca de economia para o lado mais business da coisa, mais negócio, não tanto para o mercado financeiro ou para só teoria política, filosofia. Ele joga um lado mais tipo assim, como a escola austríaca, um austríaco organizaria um negócio, um empreendedorismo, vamos dizer assim. O que ele fala? Ele fala muito do conceito de que o empreendedor ele tem que estar alerta o tempo todo para poder descobrir novas oportunidades de negócio. Digamos, aquele exemplo lá do cara que estava fazendo camisas, produzindo camisas. Ele tinha o conhecimento, nesse caso, desse método que se fazia camisas, mas ele estava tentando fazer um novo. E por quê? Porque ele estava alerta, ele percebeu, falou, pô, se eu ajustar isso aqui, não sei o que tal, fizer um pouquinho diferente aqui, eu consigo fazer um novo método. Então ele estava alerta com uma possibilidade. E os outros concorrentes dele no mercado? A galera tava tipo, mano, vamos produzir assim, tá produzindo assim há 60, 70 anos, vamos continuar assim porque tá dando certo. O time que tá ganhando não se mexe. O empreendedor geralmente é o cara que quer mexer no time que tá ganhando, entendeu? Ele é o inovador. E esse cara, ele tem esse conhecimento, ele vai vendo coisas dispersas, né? Que podem ajudar, sejam conhecimentos, sejam máquinas, sejam métodos de produção, e ele junta isso e ele consegue alocar os recursos de uma maneira mais eficiente. Isso é o empreendedorismo, basicamente, para a escola austríaca, e esse conhecimento ele é disperso na sociedade. Ele não é igual para todos os indivíduos. O que isso quer dizer? Como eu falei no começo do vídeo, eu sou um completo ignorante em matemática. Eu sou muito ruim em matemática, eu sou péssimo. E você que está assistindo esse vídeo pode ser muito melhor que eu em matemática. Aí digamos que, sei lá, tivesse que dividir o conhecimento de matemática entre eu e você. Então, sei lá, você... digamos que eu esteja numa escala de 0 a 100, eu esteja num 10 de matemática e você esteja num, sei lá, num 90. Então, sei lá, como é que vai fazer? Vai dividir aí no meio isso? 90 mais 10, então os dois sabem 100, então divide aí, fica 50 para cada. Então você fica 40 pontos mais burro, eu fico 40 pontos mais inteligente. E aí, como é que faz isso? Então não tem como, entendeu? O conhecimento é disperso e desigual. Sei lá, eu não sou muito versado, por exemplo, em teoria musical, em como escrever partitura. Você que está vendo o vídeo pode ser muito bem versado nisso, pode inclusive trabalhar com isso. Então, é assim que funciona. Mas, por exemplo, você pode não ser muito bom em economia, você falou, pô, vou assistir esse vídeo aí para aprender. Então, eis eu, alguém que tem esse conhecimento, passando ele para você. O conhecimento é disperso na sociedade. Isso é uma coisa importante de entender. Só que é basicamente a parte hayekiana da escola austríaca. Mas vamos lá. 3. Os elementos de propagação. Utilidade marginal. O primeiro elemento de propagação da escola austríaca não é exclusivo dela. Trata-se do conceito ou doutrina da utilidade marginal que, como se sabe, foi a resposta correta, encontrada isoladamente no ano de 1871 por 3 economistas, a denominada questão de valor, que vinha desafiando todos que se interessam pela ciência econômica, desde São Tomás de Aquino, ainda no século XIII. Cerca de 600 anos depois da Suma, Karl Menger, Leon Walras e Wilhelm Stevens Jevons, o primeiro em Viena, o segundo em Lausanne e o terceiro em Londres, perceberam que o valor de um bem ou serviço é determinado pela sua utilidade marginal em cada momento do tempo. Isto é, que o valor depende de uma combinação simultânea de utilidade com a escassez. Só uma questão aqui. De novo, eu vou voltar para a leitura comentada dos proto-austríacos da Menger. Eu sei que é chato ficar me autorreferenciando, mas é necessário. Esses 3 aqui, eles não descobriram, não foram os primeiros a descobrir a utilidade marginal decrescente. Quem se deve esse crédito é um pensador chamado Jaime Balmes, que é um ilustre desconhecido, é um catalão, que, se eu não me engano, acho que foi 17 anos ou 27 anos antes, eu acho que foi 27, eu não lembro agora a data, ele descobriu a teoria da utilidade marginal decrescente antes do Karl Menger. Então,
desse trio, né? O Karl Mengers, o Walras e o Jevons. Se você quiser pegar um pouco da história da descoberta da teoria da utilidade marginal decrescente, vai lá na leitura comentada do livro dos Proto-Círculos da Menger e assiste a leitura comentada do capítulo 9 e do capítulo 10, que fala sobre o Balmes, o Jaime Balmes e o Gossen. O Gossen foi outro cara que também chegou antes do Karl Menger nessa teoria. Ele antecipou o Karl Menger em alguns anos e ele chegou por uma via matemática um pouco diferente do Jaime Balmes, mas também chegou nessa conclusão. Então, os três aqui eles não foram necessariamente os descobridores. Eles são atribuídos como isso, mas é mais correto colocar essa conta no Balmes, que chegou primeiro do que o Gossen. Tá? Só para deixar claro, fazendo esse adendo aí, mais detalhes dessa história, capítulo 9 e capítulo 10 da leitura comentada dos Quatro Círculos da Menger. Por isso que eu falei, galera, acompanhem lá desde o começo, a série começa lá, aí aqui é a continuação, porque aí você vai entender. Você está acompanhando desde o começo e fala, tá, não preciso ir lá porque eu já vi esses vídeos. Mas vamos lá. Embora o conceito tenha sido introduzido na teoria econômica pelos três, cada um deles o trabalhou individualmente segundo sua própria convicção. Menger adotou uma postura subjetivista, enquanto Walras, o precursor da chamada Escola de Equilíbrio Geral, e Marshall, o pai da Escola do Equilíbrio Geral, dispensaram de tratamento matemático, já que o conceito de unidades marginais ou adicionais de bens e serviços encaixava-se perfeitamente no aparato do cálculo diferencial. Para os austríacos, o princípio da utilidade marginal, a ação, o tempo dinâmico e o subjetivismo são inseparáveis. E vamos a ele, o tal do subjetivismo. O subjetivismo da escola austríaca não se limita à teoria subjetiva do valor ou à percepção de que as teorias que lidam com o campo humano serão pessoais e, portanto, não sujeitas a teste, mas refere-se a uma pressuposição básica, a de que o conteúdo da mente humana e, portanto, os processos de tomada de decisão que caracterizam nossas escolhas ou ações não são determinados rigidamente por eventos externos. Assim, o subjetivismo enfatiza a criatividade e a autonomia das escolhas individuais e, por conta disso, subordina-se ao individualismo metodológico, a concepção de que os resultados do mercado podem ser explicados em termos dos atos das escolhas individuais. Para os austríacos, a teoria econômica deve considerar prioritariamente o emaranhado de fatores que explicam as escolhas e não limitar-se a simples interações entre variáveis objetivas. O subjetivismo, então, analisa a ação humana levando em conta que essa ação se dá sempre sob condições de incerteza genuína, não mensurável, e também que ela necessariamente acontece ao longo do tempo dinâmico. Quando o agente escolhe um curso de ação, os resultados de sua escolha vão depender dos cursos de ações executadas a serem potencialmente executados por outros indivíduos. Prevalecendo a autonomia nas decisões individuais, isso quer dizer que o futuro não pode ser conhecido nem aprendido. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá para o exemplo nosso lá do padeiro. Ah, eu fui comprar pão. Beleza, fui comprar pão. Cheguei lá, vou comprar pão. E se o padeiro não produzir pão? Então, lembra que aqui foi falado sobre essa parte? Voltando aqui. Os resultados de sua escolha vão depender do curso de ações executadas e a serem potencialmente executadas por outros indivíduos. Você não tem a capacidade de produzir pão, mas você vai na padaria para comprar pão, porque você tem capacidade de fazer outra coisa, e aí essa outra coisa lhe rendeu dinheiro, os 10 reais lá do exemplo, voltando, e você foi na padaria comprar esse pão com esses 10 reais. Mas, chegando lá não tinha pão. O padeiro, sei lá, estava de greve, falou, eu não vou fazer pão hoje. E não fez pão. Então, percebe como há uma relação de interdependência entre as pessoas no mercado? Isso também faz parte do conceito da ordem espontânea. Que assim, se eu for comprar pão, eu preciso que o padeiro produza pão. Entendeu? Então, é o que é colocado aqui, de novo. Só reforçando. Potencialmente executados, de ações executadas e a serem potencialmente executadas por outros indivíduos. Ou seja, você só consegue satisfazer o seu fim, comprar pão, se for produzido pão. Se não tiver pão disponível na economia, você não consegue fazer isso. Porque ações potencialmente executadas de outros indivíduos. Então, eu espero que tenha ficado fixado essa parte aí. Mas, de fato, assim, essa questão de que não tem como saber o que a pessoa vai fazer, porque você não tem como matematizar isso. Um exemplo muito usado, assim, é que assim, você não tem como fazer simulações em ciência econômica. Tem um maluco aí que tenta, mas enfim, você não tem como. Porque você não tem como fazer, assim, um experimento social e pegar, por exemplo, fazer 2 Brasis, e aí você pega 2 Brasis, um é socialista, ou seja, basicamente esse aqui, e aí você faz um outro Brasil Ancapistão, e aí você faz um experimento para ver qual que vai dar certo, qual que vai dar errado. Bom, o Brasil socialista a gente sabe por fato que deu errado, o Brasil Ancapistão a gente sabe por fato que vai dar certo. Então,
Mas aí você não tem como fazer essa questão de, como é que eu posso dizer? Fazer um experimento para ver se um sabe do outro, enfim, você não tem como isolar variáveis. Ah, mas o Brasil, o Ancapistão deu certo porque foi um Ancapistão? Não, de repente pode ter dado por outro fator. Ah, mas o Brasil socialista deu errado porque é socialista? Muito provavelmente sim, porque a gente tem todos os dados históricos, que a escola austríaca também olha isso, tá? Muita gente fala que não, mas olha. Pra afirmar que foi isso, mas sei lá, de repente foi um outro fator, de repente, sei lá, foi um desastre natural que aí influenciou, tava indo bem, enfim. Mas você não tem como fazer esse tipo de experimento. Basicamente, você não tem como fazer experimento em ciências sociais, principalmente a economia. Mas vamos lá. Ordens espontâneas. Ordens espontâneas são classes intermediárias de fenômenos que são específicos da ciência da ação humana ou praxeologia. São, por assim dizer, o professor sendo meio roupiano aqui, o Hope adora dizer, por assim dizer, que fica o so to speak dele. Instituições que se situam entre o instinto e a razão, resultantes da ação humana, mas não da execução de qualquer desígnio humano. Com efeito, para os pensadores da Grécia Antiga, existiam dois tipos de fenômenos correspondentes aos termos, introduzidos pelos sofistas do século V a.C. Physei, que significa por natureza, e Tesei, que significa por decisão deliberada. Para os austríacos, entretanto, essa dicotomia não é condizente com as ciências sociais. No dizer de Hayek, na Contra-Revolução da Ciência, estudo sobre o abuso da razão, página 39, essa citação, tá? Alguma espécie de ordem aparece como resultado da ação individual, mas sem ser intencionada por qualquer indivíduo. Exemplos característicos dessas ordens são o sistema monetário, os mercados, as manifestações culturais e a linguagem. O Menger fala muito que a linguagem é um sistema de ordem espontânea, tá, que se desenvolveu. Nos escritos dele ele fala sobre isso também. É bem interessante essa questão. Mas, de fato, a língua é uma ordem espontânea. Você aprende ela e vai se comunicando com as pessoas usando ela, né? Mas vamos lá. Como salienta o professor José Manuel Moreira, da Universidade de Aveiro. O professor Biratan Jorge Ores cita ele de novo. Ele cita ele também nos proto-austríacos. Em sua tese doutoral apresentada na Universidade Pontífica Camilas, Madrid, publicada em edição e revista abreviada pela Universidade do Porto em 94, o contraste é uma ordem espontânea, ou autogerada ou endógena. Uma ordem construída ou exógena por ordem artificial, ou mesmo uma organização, quando se trata de uma organização social dirigida. Filosofia e Metodologia da Economia, em Hayek, página 137. Continua o professor Moreira na mesma página. Hayek, apesar da conotação autoritária que o próprio termo ordem tem, em especial para as pessoas que se negam a admitir uma ordem que não seja deliberadamente criada pelo homem, insiste em manter o termo ordem, ou melhor, ordem espontânea ou cosmos, para definir o objeto das ciências sociais e que nascem da descoberta da existência de estruturas ordenadas que são resultado da ação de muitos homens, embora não seja o resultado do desígnio humano. A economia do mundo real, desde que os homens descobriram que poderiam obter ganhos com o processo de trocas até os nossos dias, é uma grande ordem espontânea, semelhante ao universo em que há permanentemente forças em expansão e em contração, razão pela qual os austríacos costumam denominar a economia de mercados de cataláctica ou cataláxia. É um termo que o Mises usa no Ação Humana. E quando eu fui ler o Ação Humana a primeira vez, eu olhei para aquilo e falei, do que caralho você está falando? Aí, basicamente, é o Mises falando uma coisa que o Hayek falou e ele não se dá o trabalho de explicar. O Mises, quando ele queria ser acadêmico, é bem chato. O Ação Humana ele é muito isso. É um livro bastante complexo. Mas, vamos lá. Tópico 4, filosofia política. A filosofia política da escola austríaca deve ser vista como uma tentativa de compreender e explicar a história e as instituições sociais à luz dos limites naturais ao conhecimento humano. Como escreveu o filósofo italiano Raimondo Cubedu, professor em Pisa, a história e as instituições sociais aparecem frequentemente como produto das ações humanas individuais voltadas para a consecução de fins subjetivos. A filosofia da escola austríaca, Routledge, Nova York, Londres, Nova York, 93, página 10 do prefácio. Portanto, Menger, Mises, Hayek e outros austríacos não foram apenas economistas que mergulharam no mundo da política, ou sonhadores com um mundo melhor de cunho utópico, mas pensadores que elaboraram uma teoria de melhor regime baseada em uma concepção da ação humana e da natureza da sociedade. Na verdade, o início da chamada Era Moderna foi marcado pela emancipação da economia da ética e da política, ou seja, pela suposição de que a economia, diferenciada desses dois outros campos do conhecimento, teria o status de ciência. Mas também é verdade que, nos dias atuais, as discussões sobre o melhor regime sempre aparecem entremeadas com as questões econômicas. Porém, quando Mises e Hayek
recusaram-se a aceitar a separação da economia da ética e da política, os acadêmicos, embevecidos pelo canto do positivismo, não pensavam assim. Quando os dois austríacos publicaram suas críticas ao socialismo, advertindo que a adoção acabaria gerando o caos ou a tirania, precisamente porque jamais seria possível conciliar planejamento e liberdade, eram como que vozes solitárias clamando no deserto. Naquela primeira metade do século XX, havia uma crença geral de que os perigos apontados por Mises, Hayek e outros em relação ao socialismo simplesmente não existiam. Suas críticas tinham tão somente motivações de natureza ideológica e que embutiam uma visão errada dos mecanismos que proporcionam o crescimento das economias. Perdão. E o tempo provou que o Mises e o Hayek estavam certos, né? Mais o Mises, o Hayek errou bastante. É espantoso que, ainda hoje, depois do fracasso de todas as experiências socialistas, ainda haja predominância nas academias, em todo o mundo, de intelectuais que simpatizam com o socialismo. Há horas que se recusam a enxergar. A filosofia política não é uma forma de ideologia e não pode ser reduzida a um mero conhecimento da história, nem representa uma simples expressão de uma luta de classes. Ela é um desafio filosófico, guiado pela razão e pela experiência em busca do melhor regime político. Em suma, é o que a escola austríaca jamais deixou de sustentar. E aqui é uma questão, né, principalmente isso aqui, em suma, é o que a escola austríaca jamais deixou de sustentar. E, na verdade, ela acabou evoluindo, né, nesse aspecto, porque a escola austríaca, principalmente, eu falei muito disso no livro no capítulo 11 dos Proto-Austríacos da Menga, que fala do Molinari, na terceira parte, que foi que saiu anteontem, no dia 30. A questão aqui é a seguinte. Você tinha na França os liberais e todo mundo ali debatendo no contexto histórico ali da França, tal. O Jornal de Economia Política da França, o movimento liberal francês era bem grande. E aí chega o Gustavo de Molinari e ele praticamente funda o anarcocapitalismo, funda o libertarianismo. Então você tem essa cisão entre liberais e libertários. Liberais vão para cá e libertários vão para cá. Isso aqui é basicamente o que aconteceu com a escola austríaca. Mises, Hayek, eles começaram aqui, eles foram pro lado lá dos liberais. O Hayek pegou a estrada lá pra social-democracia, lá foi pros lados dele lá, cheirar o cu lá dos caras lá da Fabian Society, esse bando de socialista. O Mises não, ele ficou na estrada do liberal, minarquista ali a vida inteira. Flertou um pouquinho ali com o libertarianismo no final da vida dele, porque ele leu o Man Economy and State e teceu elogios, e o Man Economy and State é um livro que é basicamente como fazer economia sem governo. Então o Mises leu o livro e fez elogios, então isso indica que o Mises teve uma piscadinha de leve ali para o libertarianismo, só que aí você tem a divisão liberal da escola austríaca e a divisão libertária da escola austríaca. Os liberais eles estão errados, porque o liberalismo está errado, então o lado certo é o libertarianismo. E, em suma, como o professor coloca, é o que a escola austríaca jamais deixou de sustentar, é isso mesmo, qual que é o melhor regime político? É um regime político libertário, simplesmente. Não há melhor governo do que nenhum governo, basicamente. Mas vamos lá. Crítica aos sistemas mistos. Com base na antítese entre ordem espontânea e ordens dirigidas, Hayek fez uma distinção importante acerca das normas do sistema político institucional. As primeiras, do tipo nomos, são as que evolvem de maneira não deliberada, em que o sistema jurídico vai paulatinamente em consonância com os usos, costumes e tradições, estabelecendo as garantias das liberdades individuais básicas para os casos concretos de violação a essas liberdades sejam solucionadas. Trata-se da common law. Essas normas devem servir de base ao direito por serem regras gerais de justa conduta, aplicável a todos de modo igual e, ao fim e ao cabo, representam fundamento para a proposição de que o poder do Estado precisa e deve ser limitado. Na verdade, o poder do Estado precisa e deve ser extinto, não limitado. As regras do tipo teses, em contrapartida, são deliberadas, planejadas no campo do direito positivo para a obtenção de objetivos específicos de interesse do poder, do Estado e dos grupos que ocupam o poder ou que se beneficiam dele. Exemplos de normas desse segundo tipo são a obrigatoriedade de se usar cinto de segurança dentro de um automóvel, os orçamentos públicos e as alíquotas de impostos. Por outro lado, as economias de mercado aplicam-se o paradigma Cosmos e as economias dirigidas ou planificadas o paradigma Taxis. Direito e economia são, na sua concepção austríaca, inseparáveis e precisam ser complementares, quando se busca uma ordem social adequada.
Portanto, cosmonomos representa uma ordem social em que prevalece a economia de mercado regida por normas de justa conduta que atendem à tradição da common law. Já uma ordem dirigida no direito e na economia pode ser sintetizada pelo paradigma thesis taxis, que produz uma economia dirigida pelo Estado que faz seu intervencionismo ser suportado por comandos e ordens no campo jurídico. Para os austríacos, quaisquer formas intermediárias entre uma ordem espontânea e uma ordem dirigida são inviáveis, porque sofrem, por definição, de inconsistências lógicas internas fatais. Os sistemas mistos, economias de mercado sob comandos legais ou economias dirigidas sob a common law, são inviáveis por sua inconsistência interna, já que uma economia de mercado pressupõe a ausência de ordens e controles, enquanto uma economia dirigida não admite as normas características da common law. Sendo assim, no longo prazo, essas formas mistas de organização jurídica e econômica não conseguem ser sustentadas e tendem a convergir para uma ordem dirigida ou totalitária do tipo thesis taxis. Então aqui, nesse tópico, já dá para entender basicamente por que o liberalismo está errado. Porque o liberalismo ele quer colocar, voltando a alguns pontos aqui, o nós no cosmos representa uma ordem social que prevalece a economia de mercado regida por normas de justa conduta que atendem à tradição da common law. Como que você vai ter uma common law, uma lei comum, né? Que a ideia de common law é tipo assim, eu, Estado, eu posso cobrar arbitrariamente de você um valor de imposto, eu tenho esse poder, mas se você fizer a mesma coisa privadamente, eu prendo você. Como que você tem uma isonomia perante a lei? Que é um dos princípios da common law, que é tipo, você vai aplicar a lei da mesma forma para os mesmos indivíduos. Como é que você tem uma isonomia na aplicação da lei, sendo que eu, Estado, crio a lei que eu vou usar para você? Então, percebem que não funciona. Então, essa parte aqui eu vou bater muito na questão dos liberais, porque é puramente lógica. Não tem como funcionar. Você cria duas classes de indivíduos e você aplica leis diferentes para os indivíduos. Ah, mas vamos limitar o poder do Estado. O poder do Estado no Brasil em 1888 até 1888 era bem limitado. Aí veio o Deodoro da Fonseca, fez aquela merda, fundou essa república falida e hoje o poder do Estado no Brasil a discussão no Brasil hoje em dia é se vai passar o PL 2630 ou não, que é basicamente censurar a internet. E aí? Deu certo? Mas vamos lá. Evolução nas ciências sociais. Para a escola austríaca, as sociedades sempre foram ordens espontâneas, desde os primeiros agrupamentos tribais até a moderna civilização de nossos dias. Sendo assim, as sociedades evolvem não como resultados exclusivos da razão planejada, mas mediante processos de mutações permanentes, de processos evolutivos, que em nada... Espera que eu estou passando a página aqui. Se assemelham ao evolucionismo biológico de Darwin. O evolucionismo em ciências sociais não é uma extensão do evolucionismo biológico darwiniano. A verdade é exatamente o oposto. Foi Charles Darwin quem aplicou à biologia o conceito de evolução. A crença de que a teoria da evolução social consiste de leis de evolução é completamente equivocada, uma vez que não se pode falar em leis ou sequências definidas, às quais a evolução das instituições sociais deveria ser subordinada. Logo, não é possível estabelecer modelos de previsões das trajetórias futuras dos fenômenos sociais. Em outras palavras, a evolução das sociedades não segue um curso pré-determinado. É, antes, um processo de tentativas e erros e, fundamentalmente, de natureza cultural, ao não resultar nem do instinto, nem da razão. Como ressaltou Hayek, a cultura não é um bem natural nem artificial, nem geneticamente transmitida, nem racionalmente planejada. É uma tradição de normas de conduta aprendidas que nunca foi inventada, cujas funções os indivíduos que atuam normalmente não compreendem. Há certamente uma justificação para falar da sabedoria da cultura como da sabedoria da natureza, ainda que, talvez por causa dos poderes do governo, os erros da primeira sejam menos facilmente corrigidos. Aí aqui o livro é o Law, Legislation and Liberty, da Universidade de Chicago Press, 1973. Esse Law, Legislation and Liberty é basicamente o livro do Hayek para como deveria ser a sociedade. Um dia eu pretendo trazer a leitura comentada dele aqui e vai ser muito mais uma leitura crítica comentada do que uma leitura comentada, porque esse livro tem diversos erros. Democracia e divisão de poderes. A democracia não pode ser vista como um fim em si, mas como simples meio de assegurar que os governantes eleitos exerçam seu papel de governar por meio de normas gerais e não se valendo de decretos que expressem seus próprios desígnios, que é o que geralmente acontece. A democracia deve, por outro lado, conter mecanismos de prevenção contra os abusos da vontade da maioria parlamentar e impor limites à atuação do partido ou coligação que esteja eventualmente no poder. Então, esse mecanismo, vamos entrar nos comentários aqui, esse mecanismo é a Suprema Corte.
para impor limites à atuação do partido que está no poder. Só que aí o que acontece? Por que a democracia é uma merda e ela nunca vai funcionar? O que acontece quando você tem uma chapa na eleição que é PT, STF, TSE? Igual aconteceu na eleição passada, de 2022. Aí complica, né? Porque o STF atuou politicamente para soltar o Lula da cadeia com base no CEP, da onde foi julgado, uma tecnicalidade, uma filigrama jurídica. Aí depois devolveu os direitos políticos do Lula para que ele fosse reconduzido à cena do crime, como o vice dele diz. E aí depois ainda, para ajudar, atuou politicamente como um órgão de censura durante a eleição para impedir, por exemplo, as pessoas de falarem que o Lula é um ladrão, que o Lula foi descondenado, que o atual presidente, o homem que está sentado na cadeira de presidente do país, é um ladrão que roubou dinheiro do povo, que armou um esquema de corrupção na Petrobras, que se beneficiou do esquema de corrupção da Petrobras, que atuou politicamente com a ex-presidente Dilma Rousseff para poder atrapalhar as investigações no caso do tal do Bessias lá, que a presidente, à época, Dilma Rousseff, atuou politicamente para obstruir as investigações da Lava Jato, nomeando o Lula ministro da Casa Civil. Tudo isso não podia ser dito na eleição. Porque a chapa PT, STF, TSE, se você falasse isso, bom, seu canal era desmonetizado, você era perseguido, o Rodrigo Constantino precisou pedir asilo nos Estados Unidos para não ser perseguido, a conta no Twitter dele foi suspensa por ordem judicial, o jornalista Alan dos Santos teve que ir embora do Brasil. E, de novo, eu não estou dizendo se você concorda ou se você não concorda com o que ele disse. Só estou dizendo que um jornalista precisou ir embora do país dele porque ele estava sendo ameaçado de censura. E aí vem os liberais e falam, não, mas vamos ter um mecanismo de controle. Jura? Vamos ter mesmo? Como que está esse controle no Brasil? Na mão de quem está esse controle? Está bem desbalanceado, né? A finalidade da democracia, para Hayek, é garantir uma verdadeira separação entre os três poderes tradicionais, algo que, apesar das boas intenções do Estado constitucional moderno, nunca foi realizado, dado que, tradicionalmente, o poder de legislar e o poder de dirigir o governo, o legislativo e o executivo, sempre se misturaram nas assembleias legislativas e, com o passar do tempo, as instituições democráticas existentes foram se moldando às necessidades dos governos democráticos mais do que a de descobrir sistemas apropriados de regras gerais de justiça para atender ao interesse público. Nossa, olha só que surpresa, né? Você começou a ter políticos usando o poder da democracia para poder legislar em benefício próprio. Que inesperado! Meu Deus, quem diria que políticos iriam usar o poder do Estado para legislar em benefício próprio, não é mesmo? Quem diria que isso ia acontecer? Quem diria? Rothbard, Hope, sei lá, Jeff Deist, quem mais? Walter Block, Stefan Kinsella, Daniel Meurin, Fowler, Alexandre Porto, Paulo Cogos em algum momento da vida dele, Rafael Lima também em algum momento da vida dele, professor Jesus Rueta de Soto. Acho que tinha bastante gente, né, dizendo que isso é da merda, né? Ainda tem, né, bastante gente dizendo que é da merda. Eu também posso me colocar nessa lista, né? Humildemente aí, no meio desses gigantes, eu me coloco nessa lista. Felipe Ojeda também, outro que mencionou isso. Alisson Neres, do canal Pessimista. Tem bastante gente, né? Eu acho que é só a galera aqui, ó, né? Precisar dar uma limpadinha no ouvido para poder ouvir a gente, né? Aí vamos lá. Assim, as atribuições de legislar têm passado cada vez mais para o âmbito do executivo, restando ao legislativo um papel meramente fiscalizador, servindo a democracia como simples vestimenta ou disfarce, embora indispensável para dar aparato de legalidade a eventuais arbitrariedades do executivo, que é o que acaba acontecendo mesmo. Quer um exemplo disso? Desoneração da folha tributária, que é basicamente diminuir imposto na folha de pagamento, na verdade, folha de pagamento. Isso foi aplicado até para esse ano, de 2024. O governo Lula fez uma lei para poder tentar reonerar a folha, ou seja, aumentar imposto no trabalho, diminuir a quantidade de emprego gerada, deixar as pessoas pobres, é isso que está em jogo. Tomou a surra no Congresso, o Congresso vetou. Aí o que o presidente fez? Uma MP. Com o mesmo texto da lei que foi vetada no Congresso. Isso é autoritarismo puro e simples. Não tem outra coisa. Isso é um desrespeito ao Congresso. Isso é um desrespeito aos representantes do povo eleito.
E é como a democracia funciona, é assim mesmo, é tipo, foda-se, eu vou fazer o que eu quero e caguei pra você. O Lula governa como um verdadeiro democrata. Um verdadeiro democrata, ele faz o que ele quer e foda-se. Você não gostou? Amigo, vota no outro ali. Mas não esquece. 2026 está chegando, faltam 2 anos para a eleição. E a chapa PT, STF e TSE não dá nenhum indício de recuar, tá? Pelo contrário, já estão agindo de novo, já estão falando em censurar mais gente. Então, mas, de novo, aí depois vai a galera. Ah, mas esses ANCAPs são utópicos, tem que ter democracia, que não sei o que a democracia é o melhor sistema de governo, excetuando todos os outros. É sério, vocês... Eu queria pegar essa galera, sabe, e falar, cara, olha na minha cara e fala que a gente é utópico. Você defende um sistema de governo, de voto, que elegeu um pedófilo chamado Joe Biden a comandar a maior organização criminosa da Terra, que se chama Governo dos Estados Unidos. E você vem chamar a gente de utópico. A democracia elegeu um velho pedófilo, um velho gagá, senil, pedófilo, para comandar a maior organização terrorista da Terra, que se chama Governo dos Estados Unidos. E vem chamar a gente de utópico. Quem que é o utópico? É sério, quem que é o utópico? É a gente que quer abolir esse sistema? Ou esses liberais que ficam aí, não, tem que ter democracia, porque democracia funciona, democracia resolve, ai, tem que ter as instituições, tem que ter a tripartição de poder, ai, Montesquieu. Sério? Vocês ainda estão discutindo isso? Vocês não leram a porra do Gustavo de Molinari? Vai fazer 200 anos que o velho escreveu os bagulhos dele lá. Vai fazer 200 anos que tem a porra do livro da produção de segurança para privatizar o governo, privatizar polícia, privatizar a justiça, privatizar tribunal. Vocês ainda estão nisso? Porra, parece que liberal não dá um tilt mental, não avança no debate, sabe? Vai em democracia, ai, governo, estado mínimo, minarquia, ai, isso, só a cabecinha não tem problema, mas não tem ombro o negócio, você esquece disso. Vai só a cabecinha aqui, daqui a pouco dá o braço inteiro de você. Porra. Mas vamos lá. Esse fato se constitui uma inversão de valores e, segundo Hayek, é reflexo da transformação da lei, nomos, em legislação, teses, fazendo com que o compromisso com os princípios e normas de conduta gerais fosse substituído por consenso a respeito de medidas particulares. A democracia, portanto, não pode ser limitada. Ela precisa possuir mecanismos de divisão de poderes, inclusive para impedir que governos fiquem reféns de diversos grupos de interesse. E isso aqui é só utopia, porque é exatamente isso que acontece e a gente vive hoje o Brasil vive hoje um totalitarismo democrático. Essa é a verdade. E quem implantou esse totalitarismo democrático foi o STF, que democraticamente decide absolutamente tudo o que vai ser feito nesse país e o que não vai ser feito, o que pode ser falado, o que não pode ser falado. Quem manda na porra do país é 11 vagabundo togado que ninguém elegeu. Mas vamos lá. Contenção do poder. Para a tradição austríaca, o grande desafio na organização de uma ordem social que assegura as liberdades individuais e o respeito às normas gerais de conduta é o de limitar efetivamente o poder. Liberdade, razão e Estado são essenciais no processo de conformação da ordem das sociedades, porque as duas primeiras são inseparáveis das normas e condutas e essas, por sua vez, mesmo que isso nos incomode, são mais facilmente respeitadas por coerção implícita do que por acordos voluntários. E aqui eu discordo flagrantemente disso, tá? Flagrantemente disso. Você dá um monopólio da coerção na mão de uma organização criminosa, que é o Estado, você está dando muito poder na mão de criminoso. E é você acreditar que esse governo vai ser formado por santos, por homens iluminados pela divina providência, que eles absolutamente nunca vão utilizar esse poder em benefício próprio. Não é o que a gente vê. O Estado o tempo inteiro usa o poder dele em benefício próprio dele. É juiz votando para aumentar o próprio salário, é deputado votando para poder aumentar o próprio salário. Teve um caso aí recentemente, acho que foi em 2022 ou 2023, não lembro agora, que vereadores votaram para aumentar o próprio salário e eles estavam na praia e votando, tipo, eles deveriam estar no parlamento lá discutindo, sei lá, que merda que eles iam estar fazendo lá, e os caras estavam na praia e votaram a favor de aumentar o próprio salário. Então, não, isso aqui é completamente falho. Hayek propôs duas assembleias, uma para cuidar das normas de conduta, nomos, e a outra que caberia exclusivamente à legislação, teses. A primeira deveria refletir uma representação de acordo com o peso eleitoral dos partidos políticos e a segunda funcionaria de maneira independente desses. Essas diferentes funções e composições atenderiam concomitantemente ao princípio da separação dos poderes e ao Estado de Direito. Estabeleceriam de modo mais efetivo uma verdadeira primazia da lei sobre os indivíduos e os impediriam
e impediriam os detentores do poder executivo de usar o seu poder para atender aos interesses partidários ou pessoais, disfarçando-os com argumentos de interesse público ou de justiça social, que é exatamente o que acontece hoje. Adicionalmente, esse sistema bicameral impediria que a maioria parlamentar seguisse comportamentos discricionários de acordo com as conveniências de cada momento político. A filosofia política de Hayek está longe de ser um modelo abstrato porque está baseada na evolução da common law inglesa, um sistema jurídico que, mediante a solução para casos concretos, foi ao longo do tempo e desde muitos séculos cobrindo as liberdades individuais. A evolução das instituições políticas limitativas dos poderes do Estado está assegurada nessa mesma base. Está sentada nessa mesma base. Na Inglaterra, o surgimento do poder legislativo não foi resultado de nenhuma concepção segundo a qual o direito deve ser deliberadamente planejado por uma... Espera aí que... Vou virar a página aqui. Por uma assembleia colegiada, mas por uma medida de caráter mais prático do que teórico para tentar limitar os poderes do rei. O fato de existirem duas conclusões, o fato de existirem duas câmaras, a dos lords e a dos comuns, também se explica pelo mesmo princípio. Enquanto aquele que se incumbe de defender o direito, mesmo que não sancionado sob a forma de leis escritas, mas já existente na common law, a Câmara dos Comuns deve preocupar-se com as normas do tipo teses, que na nomenclatura de Hayek significa legislação e se diferencia do direito, nomos. Ao legislativo, pois, não compete elaborar o direito, mesmo porque este já existe na common law. Com a forte influência de Rousseau, contudo, esse entendimento foi se degenerando, mas é claro que ao exprimir que as liberdades individuais devem ser, na maior medida possível, autônomas em relação à vontade arbitrária dos poderes do Estado, sejam executivo ou legislativo. Ninguém, nenhuma maioria, nenhuma minoria, de acordo com essa concepção de Hayek, deve possuir qualquer poder decisório sobre o direito, porque este deve basear-se nas liberdades individuais. E aqui é um outro erro do Hayek, que é basear nas liberdades individuais, que não é um direito. Liberdade não é um direito, você não tem liberdade, você tem propriedade privada. Ah, mas o direito à liberdade é um corolário, ou seja, um direito secundário, um direito que deriva de o direito de propriedade. Mas o direito basilar que fundamenta a ética e o porquê que imposto é roubo, porquê que o Estado é uma cadeira, chama-se direito de propriedade privada. Mas vamos lá. Crítica ao construtivismo. Muitas das controvérsias existentes no campo científico, e principalmente no político, derivam das diferenças filosóficas básicas entre duas escolas gerais de pensamento. Como ressaltou Hayek, embora seja costumeiro referir-se a ambas como racionalismo, deve-se distinguir entre o racionalismo evolutivo, ou, na nomenclatura de Karl Popper, racionalismo crítico, e o racionalismo construtivista, ou ingênuo, no dizer de Popper. O racionalismo cartesiano, ao ser transplantado para as ciências sociais, gerou a ideia de que a mente e a razão humana seriam capazes, por si só, de permitir ao homem construir de novo a sociedade. Essa pretensão racionalista, que Hayek denominou de construtivismo ou de engenharia social, teve suas origens em Platão, fortaleceu-se com Descartes e encontrou seguimento em Hegel e Marx. Confrontado com o racionalismo evolutivo característico do pensamento liberal, o racionalismo construtivista, fonte das utopias, do socialismo, do nazismo e do totalitarismo em geral, e do Estado também em geral, dá para dizer assim, desponta como ingênuo em suas crenças, extremamente arrogante em sua gnoseologia e perigoso em suas experimentações práticas nas sociedades modernas, como a história do século XX atesta. Pois é, o Estado é muito perigoso para poder ser aplicado, né? Só você vê o tanto de pobreza, de desgraça, o tanto de gente que já morreu por causa de Estado. Só no Brasil, um dado para vocês terem uma noção, o Estado no Brasil ele tenta fazer basicamente tudo, inclusive saneamento básico. Como resultado da ação do Estado na indústria do saneamento básico, ou seja, da incompetência do Estado, 100 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de doenças relacionadas à falta de saneamento básico, falta de esgoto tratado, por exemplo, falta de água boa para beber. Só para vocês terem uma noção. Então, a cada ano, 100 mil pessoas morrem no Brasil por causa que o Estado mata elas porque ele entrega merda para as pessoas beberem. Isso é o Estado. Mas vamos lá. Para compreender esse fenômeno, recomendamos a leitura da obra do filósofo alemão Erich Wagner, especialmente Hitler e os Alemães. Eu vou ver se eu acho esse livro na internet, vou deixar na descrição aqui para vocês. A posição da escola austríaca, o racionalismo crítico ou evolutivo, baseia-se em uma visão de mundo extremamente mais realista, em sua observação dos fatos, humilde em relação às limitações dos poderes da mente humana e cética no que diz respeito aos experimentos de engenharia social. Menos se for o Estado pro Hayek, né? Porque o Hayek o Estado é a engenharia social perfeita. Enfim, mas Hayek sendo Hayek é inconsistente pra cacete. Um resultado natural da utopia racionalista cartesiana. Em resumo, há limites claros ao conhecimento e esses limites impedem que as experiências construtivistas obtenham êxito.
Isso não significa, evidentemente, que o corpo teórico da escola austríaca não seja construído por um conjunto de proposições racionais, apenas que o tipo de racionalismo que utiliza é evolutivo ou crítico. Tópico 5. Epistemologia. A epistemologia, ou estudo do conhecimento científico, costuma dividir as ciências em factuais, quando se baseia na observação e na experimentação, tem objetos reais de estudo e juízos geralmente sintéticos, isso é, em que o predicado não se verifica a partir da análise do sujeito. Por exemplo, o torcedor do Fluminense, pois não se pode, a partir da análise do conceito de torcedor, inferir que ele tem amor ao tricolor. E aqui o professor de novo referenciando o Fluminense, que ele é torcedor do Fluminense. E formais, quando se tem como objetos entes de razão. Utiliza o método axiomático dedutivo, que consiste em inferir uma série de teoremas a partir de alguns axiomas ou proposições não demonstrativas. E elaboram juízos analíticos de valor, que são aquelas em que o predicado se infere a partir da análise do sujeito, como, por exemplo, o predicado da oração. Deus é infinitamente sábio, se infere a partir da análise do conceito Deus. A economia, de acordo com a escola austríaca, é uma ciência factual dedutiva, uma vez que, embora não estude entes da razão como fazem as ciências formais e também não empregue o método experimental... Peraí que eu me perdi aqui. Como fazem as ciências factuais, é rigorosamente uma ciência dedutiva, na medida em que suas leis não são derivadas do que foi observado em diversos casos, mas se inferem a partir de premissas gerais. A análise austríaca parte do exame das implicações formais da ação humana, considerada como uma característica essencial de tudo que é econômico. Sob esta base, que é estabelecida por axiomas, ela prossegue deduzindo suas implicações lógicas até construir os teoremas correspondentes, que são as leis econômicas. Uma das características da escola austríaca é que ela vê as leis econômicas como relações indicativas de causa e efeito, isto é, apenas como indicativas de tendências sem exatidão matemática. Isso decorre do fato de que não existem em economia constantes como existem na física. Sendo assim, as leis da física, não podendo ser deduzidas do nada, devem ser induzidas mediante um processo de experimentos prévios, ao passo que, em economia, as medições realizadas não são mais do que simples dados da história econômica, sem significado maior para a teoria econômica pura. Por essas razões é que os economistas da escola austríaca sempre sustentaram que o método experimental, utilizado corretamente por ciências como a física e a química, não pode ser utilizado pela economia, cuja metodologia deve necessariamente basear-se em procedimentos dedutivos. Então, aqui é basicamente uma coisa que é muito usada pela galera do mainstream economics, mas a escola austríaca rejeita totalmente, que é matemática, experimentos matemáticos, experimentação nas ciências sociais, na ciência econômica. Isso aqui não tem como fazer, tá? A metodologia austríaca nesse aspecto ela está certa, a do mainstream econômico está errado. E como muita coisa do mainstream econômico está errada. Mas vamos lá. Individualismo metodológico. O individualismo metodológico da escola austríaca remonta a Menger, que elaborou um tratado sobre a essência e os métodos das ciências sociais, e está associado ao seu conteúdo subjetivista que, ao lidar com o espírito individual e com as escolhas individuais, conduz naturalmente ao estudo do indivíduo. Assim, os resultados dos mercados devem ser explicados em termos dos atos individuais de escolha praticados nesse mercado. A economia deve tratar, antes de qualquer outra coisa, com pensamentos e avaliações individuais que antecedem e servem de base para as escolhas, e não de interrelações entre magnitudes objetivas. Essa compreensão do individualismo metodológico já embute, então, críticas aos excessos de quantificação e aos insights holistas, como a macroeconomia, por exemplo, e coletivistas. É importante frisar que individualismo metodológico não é sinônimo de egoísmo, já que não existe nenhuma dicotomia entre o individual e o social, este último sendo altruísta, e que, além disso, não tem por objetivo reduzir as sociedades a meros somatórios de indivíduos. Isso aqui é um ponto relevante a ser levantado. Tá? O objeto da economia, assim como das chamadas ciências sociais, deve ser prioritariamente o indivíduo, a pessoa humana com toda a dignidade que tal condição lhe outorga, e não um ente abstrato, a sociedade, que, embora possa ser considerada como conjunto de todos os indivíduos que a compõem, não pensa, não fala, não vai às compras, não poupa e não investe. Quando muito, essas ações são feitas em seu nome, mas por pequenos grupos formados por indivíduos que ocupam alguma forma de poder. A sociedade é, por assim dizer, uma abstração real, no sentido que ela existe, mas não tem vida própria, porque não é mais do que um amontoado dos desejos, aspirações, escolhas, sucessos e frustrações, muitas vezes conflitantes, de milhões de indivíduos. Expressões comumente utilizadas como a sociedade civil organizada deve decidir sobre aquele assunto de inspiração gramsciana, não tem o menor cabimento dentro do contexto do individualismo metodológico. Vamos lá. Modelos versus fatos nas ciências sociais. Está acabando já, tá? Em Scientism of the Study of Society, Cientificismo e o Estudo da Sociedade, Hayek pergunta o que são os fatos nas ciências sociais.
frisando que esses não podem ser manejados como objetos físicos, tal como ciências naturais o fazem, mas sim com conceitos que devem surgir da vontade das pessoas quando estão agindo. Isso significa, por exemplo, que para a economia não interessa se uma determinada moeda é de cobre ou de ouro, nem se uma cédula emitida pelo Banco Central, uma cédula na verdade, é verde ou azul, mas sim que a moeda é o meio de troca, ou seja, o que importa é como ela é utilizada nas ações humanas. A moeda, como conceito geral, não pode ser explicada sem que se refira a interações entre indivíduos. Trata-se, como vemos, do individualismo metodológico. O filósofo argentino Gabriel Zanotti, no brilhante artigo Hayek e a Filosofia Cristã, considera a perspectiva gnoseológica de Hayek ao defender quais são os fatos das ciências sociais e, ao mesmo tempo, o individualismo metodológico. É nominalista e neokantiana, ou seja, relaciona o individualismo metodológico com o individualismo ontológico, para o qual somente existem indivíduos e as essências universalizadas em nossa mente não possuem fundamento real. Para Zanotti, os conceitos gerais segundo os quais estudamos as interações individuais não se referem a uma essência realmente existente, mas a modelos gerais mentalmente formulados, antes de qualquer observação, e que Hayek, por sua vez, relaciona com a limitação do conhecimento e com a ordem espontânea. Explicando essa parte aqui, vamos lá, relendo aqui. Os conceitos gerais segundo os quais estudamos as interações individuais não se referem a uma essência realmente existente, mas a modelos gerais mentalmente formulados antes de qualquer observação. Ou seja, se formula uma ideia na sua cabeça que ela vem antes de qualquer observação. Aqui Hayek, por sua vez, relaciona com a limitação do conhecimento e com a ordem espontânea. O que isso quer dizer? Que você não sabe se aquilo vai dar certo. Aquele modelo que você formulou na sua cabeça, porque você não tem o conhecimento perfeito. E aí isso é aplicado num contexto de ordem espontânea, que é a sociedade. Mas vamos lá. Características das ciências sociais. Como mencionamos anteriormente, uma das características mais fortes da epistemologia da escola austríaca é a ideia de que as ciências sociais precisam ser conduzidas com objetivos e métodos distintos daqueles utilizados pelas ciências naturais. Portanto, não devem utilizar um método indutivo daquelas ciências, mas sim modelos gerais de análise de complexas interações sociais que possam servir de base para as deduções de conclusões que têm, entretanto, pouca utilidade para prever com precisão os resultados precisos de situações particulares. Estes resultados não podem ser verificados por meio de experimentos controlados, mas podem ser negados, falsificacionismo, pela observação dos fatos. Perdão. Portanto, os austríacos rejeitam veementemente o método positivista nas ciências sociais e, portanto, na economia. Essas ciências não têm por que copiar os métodos das ciências naturais. Nem os seus cientistas precisam se sentir inferiorizados por isso. Já que... Já que a questão central, que muitos economistas parecem ignorar, é que seus métodos de estudo, suas características e seus objetivos são completamente diferentes daqueles das ciências naturais, tanto sob o ponto de vista ético quanto do antropológico. Previsão em ciências sociais. De novo, Cientismo e o Estudo da Sociedade, uma publicação de 1942, Hayek já antecipava seu ceticismo quanto à capacidade de previsão de modelos de informação incompleta. O contexto geral das ciências sociais implicaria modelos de previsão sobre cada ordem espontânea a ser analisada. A limitação do conhecimento, no entanto, não é apenas um fenômeno existente no lado dos atores ou agentes, mas também no dos cientistas sociais encarregados da elaboração desses modelos. Ora, como esperar então que alguém que não tem conhecimento de todos os fatores relevantes em fenômenos tão complexos como os estudados pelas ciências sociais possa ter capacidade para prever a trajetória futura desses fenômenos? Trata-se, como observa Zanotti, do indeterminismo intrínseco à conduta humana, como diria Popper, ou simplesmente do livre-arbítrio, como escreveria São Tomás de Aquino. A capacidade de previsão das ciências sociais é restrita a previsões gerais e jamais a previsões particulares e específicas. E a única possibilidade de testes empíricos é a pura observação de acontecimentos que, segundo o resultado geral da previsão, seriam impossíveis. Por isso, quando ainda não conhecia a escola austríaca e jornalistas ou alunos me perguntavam, por exemplo, qual seria a taxa de inflação em determinado ano, eu, treinado na macroeconomia e na econometria, sempre tinha um número pronto revelado cientificamente por algum modelo. Mas, desde que li Ação Humana, decidi estudar os economistas austríacos, minha resposta a esse tipo de pergunta passou a ser: a tendência da inflação é de alta, ou de queda, se for o caso, mas nem eu e nem ninguém tem capacidade para dizer de quanto será a alta ou a queda. Então, o professor mudou a metodologia dele depois que ele leu Ação Humana. Ele cita isso bastante no prefácio do livro, mas eu não tenho muita coisa ali, eu só optei para colocar meio que como uma nota de rodapé que ele
menciona isso nessa parte aqui do livro, mas de maneira geral a introdução, o prefácio não é tão abrangente assim. Bom, tópico 6, economia, e esse vai ser o penúltimo tópico, porque o próximo já é a conclusão. A economia da escola austríaca, assim como a epistemologia e a filosofia política, também deriva do que denominamos de tríade básica: ação, tempo e conhecimento, e se propaga por meio dos conceitos de utilidade marginal, subjetivismo e de ordem espontâneas, que são os seus elementos de propagação. Com base no núcleo seminal e nesses elementos propagadores, os economistas austríacos, desde os primórdios com Menger, exigiram uma obra extraordinariamente rica sob o ponto de vista científico, mas que funciona perfeitamente, evidentemente naquilo que se pode chamar de perfeição em uma ciência social, quando tenta explicar o mundo real. Vejamos, resumidamente, cada um dos 6 campos da teoria econômica que consideramos essenciais para a compreensão do pensamento austríaco. Processo de mercado. A escola austríaca não estuda, ao contrário do mainstream economics, mercados em estado de equilíbrio. Nem tampouco utiliza a famosa classificação dos mercados segundo as suas formas: concorrência perfeita, oligopólio, concorrência monopolista e monopólio. Ela trabalha com a hipótese que os mercados são processos que tendem ao equilíbrio, porque os agentes são racionais e aprendem com os erros, mas que, em cada momento distinto do tempo dinâmico, não estão em suas posições de equilíbrio. Para entender isso, basta mencionarmos os principais elementos da teoria. Em primeiro lugar, os mercados são movimentados pela ação humana de seus participantes, tanto no lado da demanda quanto no da oferta. Em segundo lugar, a ação humana se dá ao longo do tempo dinâmico, em que cada instante é uma oportunidade de aprendizado. Terceiro, as transações do mercado se realizam sob condições de limitação e de dispersão do conhecimento. Quarto, os mercados são ordens espontâneas, sujeitando-se, portanto, a permanentes mutações. Quinto, a ação humana é subjetiva. Como esperar, então, que o mundo real possa apresentar mercados em equilíbrio? E a resposta para isso é não. Só me ajeitar aqui que eu estou um pouquinho desconfortável. Este é um dos principais pontos da teoria austríaca. Os mercados são processos de erros e tentativas, um permanente procedimento de descoberta de novas oportunidades, com uma dinâmica que não dá espaço para o equilíbrio. Ou seja, o mercado ele tende ao equilíbrio, mas ele pode chegar no equilíbrio? Pode, mas ele não vai ficar em equilíbrio porque não tem como para você fazer o mercado está em perfeito equilíbrio. Você teria que tirar uma foto do mercado e dizer que aquilo ali é o mercado. Não, não é. Ele vai mudar, é dinâmico. As pessoas estão agindo o tempo todo no mercado. Função empresarial. A função empresarial é a capacidade individual subjetiva de perceber as possibilidades de ganhos existentes no mercado. Portanto, nada mais é do que uma categoria de ação. Sendo assim, a ação humana pode ser considerada como um fenômeno empresarial, mais especificadamente aquela que realça as capacidades perceptivas, criativas de coordenação de agentes, do agente, na verdade. Como em qualquer ação humana, a ação empresarial acontece em um ambiente de incerteza genuína, dadas as limitações do nosso conhecimento. Requer, por sua vez, criatividade e desprendimento, já que o futuro é incerto e uma ação empreendedora tanto pode lhe dar bons resultados como maus resultados. A ação empresarial é um conjunto de escolhas ao longo do tempo em ambiente de incerteza e, como tal, implica um conjunto de outras ações alternativas a que se deve forçosamente renunciar, e o custo é o valor subjetivo dessas ações a que se renuncia. Como os meios sempre são escassos face aos fins, os agentes buscam primeiro os fins aos quais dão maior valor e apenas depois os demais, relativamente menos importantes. Cada ação é motivada pela crença subjetiva de que os fins escolhidos possuem um valor maior do que o valor dos custos e a escolha da ação, e a diferença entre ambos é lucro, o elemento que explica a ação. Para a escola austríaca, toda ação embute um componente empresarial puro e criativo em sua essência, que não requer qualquer custo e que é exatamente o que permite aproximar o conceito da ação do conceito de função empresarial. Então, o que essa parte quer dizer? Quando você emprega meios de produção adequadamente, você sai com mais dinheiro que você tinha, sai com lucro. Mas isso não quer dizer só puramente um lucro monetário. Você pode, por exemplo, doar o seu dinheiro, que em termos monetários está perdendo dinheiro, sei lá, para uma pessoa pobre na rua, por exemplo. Um mendigo pediu um dinheiro para você, você deu um dinheiro para ele. Isso é um lucro psíquico, porque você está saindo com menos dinheiro, mas na prática você acredita que você fez uma boa ação. A caridade te dá uma satisfação, entendeu? Mas vamos lá. Debate sobre o cálculo econômico. Mises, ainda nos anos 20 do século passado, percebeu claramente que o sistema socialista impossibilita o cálculo econômico. Seu argumento era simples. O cálculo econômico requer que os planejadores conheçam os preços. Estes, por sua vez,
para que possam ser considerados como preços de fato e não pseudo-preço, pressupõe a existência do processo de mercado, em que as ações dos demandantes e ofertantes possam fluir normalmente. E os mercados, para que possam existir, requerem propriedade privada. Ora, o socialismo não contempla a propriedade privada. Portanto, não faz sentido falar em mercados em um sistema socialista. Se não há mercados efetivos, não pode haver preços. E, não havendo preços, o cálculo econômico torna-se impossível. É um argumento que ele vai partindo de cada premissa, mas ele é bem específico, assim. É bem simples de entender. Por essa razão, Mises afirmava categoricamente em seu debate com os economistas socialistas que os sistemas que defendiam guiavam-se às cegas e estava, portanto, fadado ao fracasso, pela desorganização social e econômica que embute. A história comprovou, e ainda está comprovando, que Mises estava certo. Os órgãos centrais nesse sistema são formados por pessoas e não é razoável admitir que, por melhores e mais puras sejam suas intenções, possuam o dom da onisciência, que lhes permita conhecer e interpretar os conjuntos dispersos de informações individuais que estão se alterando e renovando ininterruptamente ao longo do tempo. Os planejadores nem conseguem saber qual o seu grau de ignorância sobre as informações necessárias para promover o cálculo econômico, o cálculo correto, e a consequente coordenação. E quanto maior o grau de coerção imposto, menores são as possibilidades de realização dos planos, porque a maior repressão tende a aumentar a ausência de coordenação, provocando distorções dos mercados que são progressivamente crescentes com o tempo. Ou seja, isso aqui é basicamente um resumo do resumo, bem resumido mesmo, do livro do Mises sobre o cálculo econômico. Eu vou trazer a leitura comentada dele ao longo do ano aqui, tá? É um dos livros que está no radar aí para entrar na grade do canal. Vamos lá, seguindo o próximo tópico, teoria monetária. Os pontos principais da escola austríaca a respeito da teoria monetária podem ser resumidos em 5. O primeiro é que os efeitos das variações do estoque de moeda afetam desigualmente os preços relativos, a estrutura de capital, os padrões de produção da economia e alteram os níveis de empregos de fatores de produção. Já em 1912, em sua obra monumental Teoria da Moeda e do Crédito, Mises chamava atenção para o fato de que aumentos na oferta de moeda não produzem benefícios para a sociedade, porque elas não possuem capacidade de alterar os serviços de troca proporcionados pela moeda, apenas reduzem o poder de compra de cada unidade monetária, que é isso aqui que é a tal da inflação. Isso aqui sim é inflação, não o preço da carne subiu 10%, inflacionou 10%. Não, isso não é inflação. O segundo é que os ciclos econômicos são fenômenos que, embora se manifestem no chamado setor real da economia, têm causas exclusivamente monetárias. O terceiro é que a moeda, como qualquer outro bem, tem seu valor decretado pelo princípio da utilidade marginal, como demonstrou Mises naquela obra, ao resolver o então denominado problema da circularidade austríaco, com o seu famoso teorema da regressão, como veremos no capítulo dedicado à teoria monetária da escola austríaca. Então vai se aprofundar ao longo do livro. E o quarto é que os austríacos definem a inflação não como um simples aumento contínuo e generalizado de preços, uma vez que essa, na verdade, é a manifestação da inflação. Eles a definem como uma queda permanente no poder de compra da moeda, provocada, em última instância, pela emissão de moeda e pela consequente diminuição de sua utilidade marginal. Resumindo em termos simples, impressão de moeda. O último ponto é que a moeda, vale dizer, o sistema monetário é uma ordem espontânea, um fenômeno que passa permanentemente por evoluções que são resultantes da ação humana, mas não de qualquer planejamento. Teoria do capital. A teoria do capital austríaca, sem dúvida, é um elemento que diferencia essa escola de pensamento de todas as demais, pelo simples fato de que essas não possuem algo que se possa denominar de teoria do capital. Quem mais contribuiu para uma concepção austríaca do capital foi, sem dúvida, von Bawerk, que seguiu a tradição iniciada por Menger, virando a página aqui, Mises, Hayek e outros austríacos. Por Menger, na verdade. Mises, Hayek e outros austríacos trabalharam fortemente para o seu desenvolvimento. Seu ponto central é o conceito de estrutura de capital ou estrutura de produção, que considera que um bem, desde que começa a ser produzido até ficar acabado na forma de um bem final, passa por várias etapas no processo produtivo. Esses diversos estágios correspondem à estrutura de capital da economia. Portanto, o capital não é homogêneo e muito menos constante, como os modelos macroeconômicos o consideram. Ele é essencialmente heterogêneo e varia com os demais fatores de produção ao longo do tempo. A heterogeneidade dos bens de capital e o fato que as economias possuem estruturas de capital levam, entre outras hipóteses, como a do individualismo metodológico, os economistas austríacos à rejeição da análise macroeconômica. E o último tópico aqui,
a teoria dos ciclos econômicos. A ABCT, Austrian Business Cycle Theory, ou TACE, né, em português, que é a teoria dos ciclos econômicos, foi desenhada por Mises em seu tratado de 1912, posteriormente desenvolvida por Hayek nos anos 1930 e depois aperfeiçoada por outros economistas da tradição de Menger, dos quais o mais criativo é o americano Roger Garrison. É, ao mesmo tempo, uma teoria da moeda, do capital e dos ciclos econômicos. Mostra como a emissão de moeda produz o efeito de diminuir a taxa de juros e, inicialmente, enganar os agentes, que, acreditando que se trata de maior poupança, embarcam em investimentos de maturação mais longa, alargando assim a estrutura de capital da economia. Posteriormente, quando esses agentes descobrem que na realidade não se tratava de poupança, mas de moeda fantasiada de poupança, a taxa de juros sobe e isso eleva o encolhimento da estrutura de produção, fenômeno que produz emprego, e que ficou conhecido como efeito Constantina ou efeito sanfona, que é maior nos setores mais afastados da produção de bens finais, que foram exatamente aqueles setores inicialmente beneficiados pela expansão monetária. Assim, a inflação, ou seja, aquela quantidade adicional de moeda que entrou na economia sem lastro, acabará provocando o desempenho de fatores de produção. Como disse Hayek, não há escolha entre comer demais, emitir moeda sem lastro real, e ter indigestão, recessão, porque ambas são inseparáveis, a primeira acarretando a segunda. Essa conclusão, de que o desemprego é a causa natural da inflação, mostra quão equivocadas são as análises keynesianas que ficaram conhecidas como curva de Phillips, que postulavam a existência de um trade-off, ou dilema entre inflação e desemprego, de modo que, se algum governo desejasse combater a inflação, teria que aceitar uma taxa de desemprego da mão de obra maior, ou se quisesse reduzir o desemprego, seria forçado a acertar uma taxa de inflação mais elevada. E tópico 7, conclusões. Procuramos nesse capítulo resumir a multiplicidade de fatores cujo conjunto constitui a escola austríaca de economia, mostrando a importância de cada um deles na construção do edifício e também como se integram entre si. Ao núcleo seminal tríade básica, formado pelo conceito de ação humana, pela concepção dinâmica do tempo, pelo reconhecimento de que o conhecimento possui limitações, acrescentou-se que pode denominar os elementos de propagação, a saber, a doutrina da utilidade marginal, o subjetivismo e o conceito de ordens espontâneas. É interessante para o leitor parar nesse ponto e fazer o exercício de certificar-se que cada um desses três últimos elementos decorre dos três primeiros, em maior ou menor intensidade, o que permite que sejam denominados de propagadores. De posse desse aparato, mostramos suas implicações nos campos da filosofia política, da epistemologia e da economia. Ação, tempo e conhecimento, eis o universo fascinante da escola austríaca de economia. E aqui se encerra o capítulo 1, né, e a abertura dessa série, né? Na verdade, a introdução, né? Agora vamos ao capítulo 1, que será a questão do conhecimento. Mas não nesse vídeo, esse vídeo vai encerrar aqui. Fica aí como o primeiro vídeo da série, mais longo. Geralmente os primeiros vídeos são um pouquinho mais longos, mas enfim. Vou tentar manter o outro um pouquinho menor. Esse aqui está dando 1h37 de gravação aqui dessa parte da gravação. Tentar manter ali mais ou menos na faixa de entre 40 minutos e 1 hora. Se passar muito disso eu faço 2 partes. Que eu não sei quanto tempo vai dar, depende da gravação. Vou gravando e vou vendo quanto dá, né? Mas é isso. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreva, reforçando novamente esse pedido. Deixe seu comentário, sua curtida, seu feedback aí nos comentários, ajuda bastante. Qualquer dúvida, de novo, o objetivo desse livro aqui é ensinar economia para vocês, então ficou com dúvida, comenta aí que eu vou responder e também ajuda a engajar o canal, então você me ajuda, eu te ajudo. Se você chegou até aqui, considere apoiar o canal financeiramente, os meios para isso estão na descrição, através de Bitcoin se você preferir via Pix, via criptomoeda, ou manda um Pix mesmo, que é o contato.libertario013@gmail.com. Agradeço a todo mundo que está acompanhando essa nova série aí, né? A parte 2 da série que estava rolando. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.